Aqui na Bahia, a gente usa toda a nossa energia para construir o nosso futuro. Um futuro sustentável. É por isso que o nosso estado é destaque nacional em energias renováveis, com capacidade de abastecer milhões de moradias e beneficiar quase 14 milhões de pessoas. São 29 parques solares em funcionamento na Bahia e 84 serão construídos em breve. A energia solar também criou mais de 10 mil empregos diretos e deve gerar mais de 46 mil. Se o sol brilha forte aqui pra gente, os bons ventos também estão presentes e fazem a Bahia ser líder na geração de energia eólica no Brasil. Contamos com 202 parques em operação. Todo esse investimento proporcionou mais de 77 mil empregos. É bom para nós e bom para todo o Brasil. E o uso das energias renováveis é fundamental para garantir o futuro do nosso país e das próximas gerações. E esse é o caminho que a Bahia vai continuar seguindo. Porque aqui é assim, tem governo que cuida da gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. jrtvweb.com, a verdadeira TV de Jequié, ao seu alcance de forma simples e fácil. Acesse também pelo Facebook, Instagram e YouTube. 24 horas diárias de programação. jrtvweb.com, o canal que tem a cara do povo de Jequié. Olá para você que nos acompanha aqui na Jequié Repórter TV Web. Estamos começando mais um programa Hora de Notícias nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de novembro, trazendo aí os principais assuntos do momento, e o Wilson Novaes logo mais apresenta aí os assuntos e a entrevista especial da manhã desta quarta. Fica meu convite para você que nos acompanha pelo YouTube. Se é novo no canal e ainda não se inscreveu, aperta aí o botãozinho de inscrever, aciona também o sininho para sempre ter as notificações e saber quando tem programa ao vivo ou nossas publicações. Também entre no chat, interaja com a gente para que a gente coloque você aqui na nossa roda de conversas. Para você que nos acompanha pelo Facebook, também dê aquele like na nossa publicação, compartilhe e entre nos comentários aí que eu vou ficar atento, sempre interagindo com vocês. Para a galera que acompanha a live do Instagram, a gente está numa crescente grande aí no Instagram, mas quando a gente muda de cena, a gente já viu que não fica tão enquadrado. Para você que se interessou pelo assunto, o convite, procure aí o YouTube ou o Facebook do Jequié Repórter, ou então nossos streams que estão no blog Jequié Repórter, www.jequierreporter.com ou www.jrtvweb.com. Lá tem a telinha, apertou o play, quando a gente está ao vivo você já acompanha a programação e segue na sequência dos programas. Sem me alongar mais, passo para ele, o Wilson Novaes. Bom dia. Um bom dia para você, Léo, bom dia para todos que nos seguem a partir de agora aqui no Hora de Notícias, né? Sempre de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta. A gente sempre tem esse bom contato, esse bom momento, discutir de uma forma livre, aberta, os assuntos que dizem respeito aqui à nossa cidade, à nossa região. Todos eles a gente busca sempre estar interagindo e conversando, trazendo todas as informações. Vamos aos destaques de hoje, os principais assuntos, para daqui a pouco a gente anunciar nossos convidados hoje. Casa cheia, viu? E a gente vai falar de um tema muito interessante, que no momento polariza, disputa, né, no Estado, e que é OAB, Ordem dos Advogados, nas suas mudanças de direção, comandos no Brasil, no estado da Bahia e nas subseccionais no interior da Bahia. Esse assunto daqui a pouquinho aqui no programa. Ciro Gomes participará de um diálogo online com alunos do curso de Administração Pública da UESB amanhã. Está assim o convite feito aqui, já recebemos. Mandar um abraço aí para o nosso amigo que está assistindo agora lá, o advogado Antônio, né, meu amigo Antônio, que está lá, que mandou essa programação de Ciro Gomes como debatedor, apresentando inclusive o livro de sua autoria, discutindo sobre o assunto com esse grupo de trabalho, né, que é do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. De imediato, Léo, vamos às 24 horas, boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde ontem, referente às últimas 24 horas. Vamos atualizar o nosso público. É isso, Wilson. O boletim epidemiológico Covid-19 publicado ontem, dia 2 de novembro, às 19 horas, não apresentou casos novos aqui no município, mas 6 pessoas estão com casos ativos aqui. Ninguém aguarda resultado. A taxa de ocupação da UTI está em 14%, sendo 2 pacientes residentes aqui no município de Jiquié. O número de óbitos continua o mesmo, 409 óbitos aqui no município desde o início da pandemia. O vacinômetro atingiu aí 120.032 pessoas vacinadas. Destas aí, 87.956 já tomaram a segunda dose e 6.014 a dose de reforço. No feriado de ontem, né, não teve vacinação. Acho que volta hoje o cronograma aí, Wilson. Já voltou sim, já tem divulgação hoje de vacina retomada aqui em Jiquié. Vamos a mais assuntos aí. 4 anos, a UPA, que foi inaugurada em 2017, já realizou mais de 618 mil atendimentos em Jiquié, fato que foi registrado no último dia 28, quando completou esses 4 anos. Outro assunto aqui, você vai acompanhando aí no nosso blog. Conta de consumo de água, reajuste, vem aí, viu? 9,15. A Embasa pediu 13,73, mas foi dado com 9,15. Vai ficar ainda mais cara a água. Hoje, amanhã, melhor dizendo, lançamento na Bahia do teste do Censo 2022. É um lançamento em todo o país, nos 27 estados, né, da federação, incluindo o Distrito Federal, e na Bahia será no bairro Amaralina, em Salvador. Esses são os principais assuntos que nós destacamos aqui no nosso blog, nosso início de programa aqui pra gente. E a gente já está enviando o link aí para você que vai acompanhar, para nossos convidados de hoje, porque nós vamos iniciar esse bom papo a partir de agora. E o tema é OAB, sucessão no comando da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acontece simultaneamente no mesmo período, em nível nacional, também nos estados, as sessões estaduais, e temos aqui as subseções no interior, as que estão instaladas no interior da Bahia. E a gente vê aqui um fato, pela primeira vez, me corrijam se eu estiver errado, uma chapa de consenso, uma chapa única, que tem como presidente, está aqui ao nosso lado, o doutor Luiz Henrique Malta, candidato a presidente nessa chapa única, a vice-presidente, a doutora Ana Carolina Santana, que também atendeu o nosso convite, está aqui ao nosso lado, secretário-geral, que fez nossos contatos aí, já estiveram aqui outras vezes, Márcio Rafael, doutor Márcio Rafael, que está aqui para a gente bater um papo, e tem ainda a secretária adjunta, doutora Isabela Gonçalves, e a tesoureira Carla Vasconcelos, presença de muitas mulheres na chapa, né? 3 são as mulheres que compõem essa chapa, e no estado tem 3 candidaturas também, sendo uma chapa só de mulheres, né? A Daniela e a Cristiane, né? Outra chapa Ana Patrícia, e a Dinailton, que já foi desses advogados, né? O Dinailton é o que já foi presidente no passado, a Dinailton Oliveira, da OAB. Nós vamos tentar trazer esses candidatos também ao nosso programa até o dia da eleição, porque em Jiquié já tem chapa registrada. E a prioridade é falar sobre a nossa subseção, tradicional subseção dos advogados do estado da Bahia, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado da Bahia e em Jiquié, no particular Jiquié e municípios da região. Vou saudar aqui pela ordem que está aqui ao nosso lado, inicialmente falarmos aqui com o candidato a presidente, que marca, né, vamos dizer assim, uma época, porque a gente vê uma hipótese agora, né, uma chance de termos numa chapa única um consenso do AB que vem aí de muitas disputas ao longo de muitos anos. Bom dia para você, Malta. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores e ouvintes do TV Web e do Jiquié Repórter. Gostaria também de fazer menção aos 2 outros colegas de chapa que não estão presentes aqui. Doutora Carla Vasconcelos, nossa tesoureira, nossa candidata à tesoureira, e Isabela Gonçalves, secretária adjunta.
E estamos aqui com Carol, vice-presidente, e Dr. Márcio Rafael, secretário-geral. Como você bem disse aí, Wilson, é um marco na história da eleição da subseção aqui. Depois de 4 eleições aí nos últimos 12 anos, tivemos bate-chapa aqui em Jequié e disputas acirradas, e agora conseguimos, num consenso, fazer uma união que o projeto principal é unir a classe. Num período que a advocacia já vinha tendo suas dificuldades, agravada agora pela pandemia, a ideia de unir forças para valorizar a classe é nossa missão. E vamos visitar os colegas, vamos estar discutindo a advocacia com cada um deles. Apesar de ser chapa única, faz parte da nossa subseção aqui também as comarcas de Jaguaquara, de Santa Inês, de Tiruçu, Maracás. Vamos estar visitando todas essas cidades, conversando com os colegas, porque a nossa ideia realmente é fazer da OAB, levar um projeto para a OAB para que seja uma gestão participativa, plural e democrática. Perfeito, isso aqui é só o início, né? A gente vai conversar muito mais com vocês, vamos até dar mais tempo a vocês para falarem, trazer as informações, mas vamos saudar a presença feminina, né, na chapa, que é a Ana Carolina, que está aqui, né, que integra essa chapa na condição de vice-presidente. Carolina, vou lhe tratar assim, né? Pois não. E o prazer tê-la aqui com a gente. Como é que você vê? Porque quando fala assim, unir, consenso, isso eu vou falar pela experiência. No momento da eleição é maravilhoso, mas a responsabilidade triplica, aumenta muito mais, né? Porque você não tem um adversário aqui sempre foram disputas muito acirradas, você já participou de alguma delas. Como é que você vê esse consenso agora? O Malta está aqui falando, o Henrique Malta está dizendo, ó, daqui para frente é unir mais. E você, como é que vê? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos aqui, né, falando da advocacia e nesse momento tão histórico para a subseção de Jequié. Na verdade, Wilson, é uma responsabilidade muito grande, né, essa união. Foi uma união feita sem olharmos quaisquer interesses pessoais, porque se assim estivéssemos com essa visão, não teríamos feito a união, né? Nós colocamos as nossas vaidades ao lado das prioridades da advocacia. Como o Luiz Henrique falou, a advocacia vem passando por sérias dificuldades e não menos a subseção de Jequié, né? Chegamos a um determinado momento que a gente não tem mais fôlego para poder suportar qualquer tipo de entrave para a advocacia. E nessa eleição em específico, a gente está disputando a OAB que nós queremos, né? Então, qual a OAB que nós queremos? É uma OAB de união, uma OAB que busque o fortalecimento, a valorização, que construa uma advocacia forte. Porque a gente tendo uma advocacia forte, o respeito, a valorização dos nossos serviços que prestamos à sociedade, com certeza serão valorizados. Então, uma OAB independente, uma OAB capaz de olhar olho no olho para dizer aquilo que a gente acredita, né? Os nossos valores democráticos, a defesa das nossas prerrogativas. Então, a construção dessa união, com certeza, trará excelentes frutos para a nossa subseção, não tenho dúvidas disso. Eu e Luiz Henrique, nós vimos de grupos opostos, mas nós temos as mesmas intenções em construirmos o melhor para a advocacia, ao lado de Márcio Rafael, Isabela Gonçalves e Carla Vasconcelos. E tenho certeza que nós dois já começamos a construir uma relação respeitosa, tenho certeza também que a gente vai construir uma amizade ao longo da gestão, né? Uma amizade respeitosa, uma amizade valorosa, e com certeza, com a união de grupos, só ganhou a advocacia de Jequié. Perfeito. A gente vai voltar a conversar mais com todos, com o Luiz Henrique Malta, com a Ana Carolina Santana, e vamos agora também saudar aqui o Márcio Rafael, advogado, secretário, né, que vai secretário-geral dessa chapa,
E com um detalhe, Márcio, que você já nos antecipava aqui ainda antes de iniciarmos a entrevista, de que é com 2 conselheiros, né, em uma das chapas da sessão estadual, presença de 2 conselheiros indicados aqui por Jequié. Bom dia, Wilson Novaes, Léo Novaes, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí do blog Jequié Repórter. De fato, Wilson, Jequié, pela primeira vez, existe a possibilidade de termos 2 conselheiros estaduais, né, representando nossa cidade, a região e, claro, buscando junto à seccional Bahia melhores resultados para toda a advocacia. É normal que Jequié sempre teve lá uma pessoa representando, mas isso, Wilson, é bom ressaltar que os conselheiros, eles estão vinculados à chapa majoritária na Bahia. Ou seja, no nosso caso, a gente apoia aqui a candidata Daniela Borges com a sua vice Cris Gugel, claro, e toda a sua diretoria. E foram indicados por parte de Jequié 2 valorosos colegas, doutor Ari Santana e doutor Agenor Júnior, advogados militantes aqui da comarca, bastante conhecidos, já com bastante trabalho aí prestado à advocacia, e que certamente, se Daniela sair vitoriosa, no dia 24 de novembro, Jequié terá essa oportunidade ímpar de termos 2 conselheiros buscando resultados melhores para a advocacia de Jequié e região. Bem, e agora a pergunta que eu faço a vocês, as 3 podem ficar à vontade, quem quiser direcionar assim a resposta. Qual a gente sabe, para ser advogado precisa passar pela prova da OAB para depois de formato aí o bacharelado. Mas qual a importância dessa OAB forte para o trabalho do advogado? Na verdade, uma OAB forte para o trabalho do advogado, ela demonstra a valorização do profissional. Então, a advocacia de Jequié precisa entender que nós necessitamos estarmos alinhados com a seccional para que a gente consiga construir uma gestão com muito êxito, para que possamos sair para um bom combate da melhor maneira possível. Como o Márcio Rafael acabou de dizer, nós hoje temos a oportunidade em elegermos 2 conselheiros. E são 2 conselheiros estaduais que são peças-chaves de 2 grandes grupos de Jequié. Então, eu entendo que chega já não cabe mais a advocacia de Jequié caminhar contra a maré. Nós precisamos nos alinhar sim com a seccional, nós precisamos eleger, além de Daniela Borges, mas nós precisamos focar na eleição dos nossos conselheiros. Os nossos conselheiros, a gente precisa eleger os nossos conselheiros para que eles levem a seccional, para que eles sejam a nossa voz junto à seccional, para que a gente possa aprovar os nossos projetos, para que a gente possa conseguir alcançar os objetivos, tudo isso em prol da advocacia da subseção de Jequié. Então, a gente precisa de conselheiros que vivenciem o dia a dia da nossa cidade, da nossa subseção, da nossa advocacia. Nós precisamos de representatividade. E agora nós temos 2 peças-chave dentro do Conselho Estadual. E por isso aqui, eu já aproveito, Wilson, e peço a cada um dos advogados e advogadas da subseção de Jequié que no dia 24 de novembro nós consigamos sair vitoriosos dentro da nossa subseção com a candidata Daniela Borges. Porque não ganhará apenas Daniela Borges, ganhará a advocacia de Jequié. Porque nós estaremos levando para o Conselho Estadual 2 grandes conselheiros, que é o doutor Ari Santana e o doutor Agenor Júnior, que são profissionais e, além de tudo, representantes institucionais que muito fizeram pela advocacia e que muito fazem pela advocacia. Não é porque eu militei em grupo oposto ao de doutor Agenor que eu não deva reconhecer isso, né? A união faz com que nós passemos a olhar para o outro, para o adversário, o antigo adversário, de uma maneira muito grandiosa.
E assim, a gente pode dizer que tanto o doutor Ari quanto o doutor Agenor são pessoas que no Conselho Seccional darão para a advocacia de Jequié um grande respaldo. E para a nossa gestão, né, uma gestão que a gente já começou a trabalhar desde o dia que registramos a nossa chapa, que foi desde o dia do lançamento da nossa chapa, 26 de outubro, nós já começamos a trabalhar, nós já estamos em uma fase de transição de gestão, porque nós estamos aqui de gravatas, de nós apertados e mangas arregaçadas, para fazermos e para nos doarmos para o melhor da advocacia. Perfeito. Eu estou lendo aqui na página, né, no site da OAB, que as eleições, vocês, quando estiveram aqui, o Luiz Henrique Malta e o Márcio Rafael, a Ana não pôde vir, vocês ainda não eram candidatos, porque não tinham registrado chapa. Hoje já está a chapa com 5 candidatos, né, já registraram, como estão as chapas também em Salvador. E agora já vai para a disputa, como nas outras seccionais, né? O processo é esse, a eleição vai ser simultânea, como sempre também acontece, no dia 24 deste mês, e coloca aqui a nota, eu estou lendo a nota oficial, diz assim: o voto é obrigatório para todos os advogados e advogadas inscritos na seccional, que deverão estar adimplentes, ou seja, em dia. Mas eu vi uma proposta, parece, que dá direito ao advogado inadimplente. Malta, me diga aí como é que é essa situação. Realmente vai funcionar dessa forma? Veja bem, Wilson, a eleição da OAB, nós aqui, primeiramente, nós aqui em Jequié e região somos quase 500 advogados. Votam nas eleições, é o que está no edital, os advogados adimplentes. Eles têm que estar adimplente em dia até o mês de outubro de 2021. Então, hoje nós temos uma liminar, que foi deferida pelo TRF1, que concede o direito a todo e qualquer advogado inadimplente ou adimplente a estar votando. Mas não quer dizer que essa liminar vai chegar como liminar. Eu não sou advogado não, viu? Sou curioso. Mas como liminar é decisão provisória, justamente, pode votar o inadimplente e depois tornar sem efeito e já vai dar um imbróglio para a eleição, porque perder já vai questionar essa situação. Pode acontecer essa isso. Liminar, vocês são advogados e sabem muito bem disso. Justamente. Essa liminar já foi agravada. E por esses dias aí, por esses próximos dias aí, deve estar saindo qualquer uma decisão, mantendo a decisão liminar, no qual defere que advogado inadimplente também vote, ou como ela pode ser cassada. E se for cassada, volta à normalidade, onde somente os advogados aptos, adimplentes, poderão estar depositando seu voto na urna. Pelo levantamento de hoje, adimplente, em dia com a instituição, no caso a OAB, quantos votos? Olhe bem, na última lista, desses 4, eu falei aproximadamente 500, mas para ser mais exato, 477 advogados na região de Jequié, Jaguaquara, Itiruçu, Maracás, Santa Inês. Dos 477, nós tínhamos 194, 195 advogados adimplentes. Muitas pessoas pagaram de lá para cá, porque essa lista que eu estou passando foi a lista de setembro, então muitas pessoas pagaram. Deve estar saindo uma lista mais atualizada aí essa semana, que ainda não é uma lista definitiva, porque a gente precisa que as pessoas tenham pago também o mês de outubro. Para ter o direito a voto. Rafael, você acha certo ou errado votar o inadimplente, aquele que não está em dia com a sua? Qual é a sua opinião aí, Rafael? Wilson, quem me conhece sabe que eu sou extremamente legalista. E o edital, ele gera lei. Ele é uma lei em que todo e qualquer regramento, seja concurso público e tudo, está vinculado a ele. Então, se no edital prevê que somente os advogados adimplentes votarão, eu entendo que é uma situação que a gente chama sine qua non, uma questão necessária, certo? Que não tem como o judiciário simplesmente ir lá e dizer o contrário. Evidentemente que a decisão será respeitada, mas eu também faço aqui uma ressalva, Wilson, com todo respeito, de que aconteceu isso em outros estados. Ceará,
Goiás, São Paulo, Rio, e que as decisões foram reformadas pela instância imediatamente superior. Por quê? Porque o STJ já se manifestou nesse sentido. Então, para mim, em particular, não será surpresa nenhuma que essa decisão seja reformada e que se faça cumprir o que está no edital. Destacando também, Wilson, que o prazo foi dado, foi até o dia 22 de outubro, um dia de sexta-feira, que todos os advogados tinham a possibilidade de pagar, regularizar suas obrigações, que fique claro, não é favor, é obrigação. Se a gente faz parte de um conselho, seja ele qual for, e sabe que tem que pagar, então nada mais do que obrigação, está em dias. Então, teve essa oportunidade, foi isso amplamente divulgado. Então, para mim, não será surpresa nenhuma e que vai prevalecer os ditames da lei e, sobretudo, o edital que convocou as eleições da OAB do ano de 2021. Perfeito. Outra questão que a gente leva em conta, eu estou vendo aqui, tem 3 chapas, a gente já falou sobre isso, que estão concorrendo. Uma é uma chapa feminina, só com 2, eu digo assim, presidente e vice, as candidatas do sexo feminino. A outra chapa é uma candidata do sexo feminino e um candidato da vice. Aqui, que isso foi observado, a presença de Carolina aí na chapa e as 2 outras integrantes, para balancear essa presença feminina cada vez mais forte em todos os setores, Carolina? Na verdade, a gente teve uma responsabilidade muito grande em montarmos uma chapa com paridade, né? Então, inicialmente, somos 5 na diretoria executiva, com o conselho. Antes do lançamento, antes do registro da chapa de Daniela Borges, nós tínhamos apenas um conselheiro, que era o Dr. Ari Santana. E diante da união que foi feita na seccional de 2 grupos, né, o grupo que a gente pode nomear assim, o grupo de Luiz Viana e o grupo do saudoso Saul Quadros, então o Dr. Agenor, ele entrou na vaga para o conselho através do grupo de Saul Quadros, que hoje a gente tem o grande colega Antônio Menezes representando esse grupo. Então, nós procuramos fazer uma chapa, inicialmente, com paridade. Então, nós temos na chapa da executiva hoje 3 mulheres, né, 3 mulheres que sobrevivem da advocacia, e por isso, já existe um projeto nosso de valorizarmos de verdade a mulher advogada, né, de darmos voz e vez à mulher, porque de fato, como você falou, a mulher ela vem ganhando espaço e isso não me envaidece, mas muito me orgulha em hoje ser a primeira mulher ocupando a vice-presidência da subseção de Jequié, né? Então é uma responsabilidade muito grande representar as colegas advogadas e digo também os colegas advogados, por que não? E nós sim faremos um trabalho de valorização e participação da mulher advogada dentro da gestão, né? Então a gente já entraremos janeiro de 2022 colocando a mulher advogada de fato dentro da nossa gestão. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com vocês, porque Léo vai conferir aí se já tem pessoas na linha conosco, se estão tratando desse assunto, se querem fazer algum questionamento ou qualquer outro assunto. Não me venham muito com futebol nessa hora, pelo amor de Deus. Já não dá para sofrer à noite e durante o dia não. Mas vamos lá, Léo. É isso, Wilson. Zeneide, a senhora está aqui acompanhando a gente, dá um bom dia para todos. Quem está aqui também é a Regina Maria, bom dia, Regina, e o Gilberto Pereira, que traz outro assunto. Né? Te fala demais. O bom dia, Wilson e Léo, ele fala sobre a gestão municipais com muitas publicações de obras de que mesmo que tenha feito algo, são serviços ruins sem padrão, além de péssimos atendimentos de saúde, como órgãos que cuidam do meio ambiente inexistente. Pena que neste momento não devemos ter espaço de jornalismo reduzidos. Esta bandeira terá que ser mantida para o bem de que é o povo da nossa cidade. Obrigado. O Gilberto Pereira participando aqui. Pois continue você aí participando. Sempre e pessoal Evani Almeida Machado dá um bom dia para todo mundo aí que está na bancada. Pode voltar aí. Pois e continue aí você também passando aí suas mensagens, que nós vamos, no decorrer da entrevista, a gente vai também atualizando aí. Eu vou lhe chamar de presidente. Eu não voto e não também influencio ninguém a votar. Então, isso para mim já é presidente. O cara é candidato único.
A chapa única. Não ganhar, você aí encerra. Nunca mais. Eu digo dessa forma. Tá morto, né? Teve o consenso, está aí provado que está todo mundo entendendo que nesse momento essa chapa única. Em Jequié, vocês falaram aí, a vice-presidente falou o seguinte, que tem grupos, a gente sabe disso, sempre teve aqueles grupos predominantes na OAB da Bahia. Como tem aqui de Jequié, quais são os grupos assim, predominantes na OAB de Jequié? Ao longo dos anos, eu já fui em tantas eleições ali na OAB, cobri para várias emissoras que eu trabalhei, sempre uma disputa ferrenha. Eu vejo agora 3 jovens, eu vejo com a renovação, como foi também na própria eleição do atual presidente, que ele é desse grupo mais jovem. Quem são os grupos hoje que se uniram todos em torno dessa chapa aí? Ô Wilson, eu vou pedir permissão aqui ao nosso presidente e à nossa vice. Eu fico à vontade de dizer, porque talvez para Henrique ele ia ficar meio sem jeito em estar falando, porque ele faz parte de um grupo desse. Carol também. Mas nos últimos anos, e aí seguramente aí dos últimos 10 anos, 2 grupos, né, polarizou a questão política da OAB aqui em Jequié, liderado por um lado pelo nosso ilustre colega Dr. Agenor Júnior e por outro lado o nosso colega Dr. Ari Santana. Então, nos últimos anos eu posso dizer, como advogado militante aqui, de que realmente esses 2 grupos polarizaram aí essa política aqui em Jequié. E esse ano, Wilson, 2 outras pessoas se manifestaram lá um pouco mais, né, atrás, em disponibilizar o nome para também estar colocando a apreciação dos colegas. E esses 2 nomes, naquele momento, foi realmente esse que vos fala, Márcio Rafael, e a nossa colega, a doutora Carla Vasconcelos. Então, nós teríamos ali, seguramente, 4 candidatos, né, eu, Carla, Henrique e Carol, e que nós 4 resolvemos em um consenso bastante maduro e em prol, já que os objetivos eles eram praticamente iguais, né? As propostas mudam, mas o objetivo era o mesmo, era a união, a advocacia fortalecida. Então a gente sentou, buscou esse consenso e com as bênçãos de Deus que iluminou a todos nós, saiu essa chapa que está aí sendo colocada, que quer acreditar que os colegas entenderam a proposta ao ponto de colocar ainda mais essa responsabilidade sobre nós, porque se por um lado temos a certeza de que ganharemos a eleição, porque são por votos válidos, então só os votos da chapa que, claro, que vão votar já está eleito, mas isso nos coloca numa responsabilidade ainda maior, porque a gente não vai realmente dormir, não vai adormecer e achar que já está eleito. Não, se a gente veio para poder estar colocando o nome, para servir a advocacia, dentro dessa possibilidade que foi, pela primeira vez, chapa única, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais isso. Você sabe muito bem disso, não na esfera da advocacia, mas você entende a questão política, partidária, e a gente pode fazer aí uma análise de que coloca aos gestores, quando é único, porque isso acaba que, vamos dizer assim, cria uma expectativa muito grande. E no nosso caso específico, a expectativa dos colegas advogados e advogadas é muito grande. E eu posso adiantar, Wilson, que todos os membros da diretoria executiva e todas as pessoas que comporão nas diversas comissões existentes, eu não tenho dúvida, Wilson, de que se não fizermos o melhor, daremos o melhor de nós. Perfeito. Outra questão é com relação às chapas estaduais, que esteve aqui já, uma dessas chapas, né, fez uma reunião recente, semana passada, não foi? Semana passada, a Daniela Borges e a Cristiane Gugel, elas já estiveram. Eu estou tentando aqui o contato com a assessora da chapa de Ana Patrícia, mas ela parece que ainda não nos viu aqui para sinalizar. Ouvi dizer que ela vem e quer também reunir. Vocês reúnem com todos ou vocês só reúnem com aqueles da chapa, no caso, que vocês apoiam, presidente? Veja bem, Wilson, como você bem disse aí, no último dia 26 de outubro, fizemos o lançamento da nossa chapa aqui e por estar apoiando na seccional Daniela Borges e Cris Gugel, elas estiveram presentes aqui, nós até uma oportunidade de apresentarmos
aos colegas jiquieenses e da região essa chapa, e os colegas ali presentes puderam ouvir as propostas, puderam saber um pouquinho mais delas, advogadas militantes que já prestam serviço à OAB há muito tempo. Daniela Borges, por exemplo, já foi tesoureira na gestão de Luiz Viana, já foi conselheira, atualmente é conselheira federal e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Cris Gugel já foi também presidente de diversas comissões, e agora, para compor aí numa chapa presidente e vice feminina, ela integra a vice-presidência. Quanto a essa questão aí de se nós vamos receber, se nós recebemos, se conversamos, aí é outra questão, porque aí envolve política, né? Claro que é todo mundo colega, ninguém vai deixar de conversar com ninguém, ninguém vai deixar de falar com ninguém. E agora, no evento, realmente fica um pouco mais complicado, até porque, por se tratar de política, a nossa candidata, a seccional, é Daniela Borges e Cris, que nessa eleição tem o número 86. O nosso aqui, por exemplo, é 8600. E, inclusive, aproveitando aí, porque todo mundo fala, mas a chapa única já está eleita, só precisa do voto deles mesmo, tá bom. Mas nós temos o interesse de que os colegas vá até a subseção no dia 24, os colegas de Jaguaquara, de Tiruçu, de Maracás, Boa Nova, Santa Inês, venham até a subseção nesse dia 24 de novembro, porque precisamos também dos colegas, precisamos desses votos, precisamos sair daqui também fortalecidos e dar o voto também à nossa candidata da seccional, e que consigamos também mostrar força, porque quem não se preocupa com a política fica até complicado depois, está só cobrando, né? Então a gente precisa chegar forte, precisa discutir o projeto e precisa também, depois de eleito, depois de empossados, que os colegas façam parte da gestão, tenham vontade de participar de comissões, de presidir comissões. A OAB, como a gente disse aqui, como eu já falei, o nosso interesse é que seja, a partir de 2022, uma OAB plural, democrática, e que a gente consiga realmente desempenhar o nosso papel e conseguir melhores condições de trabalho, porque quem tem a ganhar com isso, além da gente, claro, que é nossa profissão, é o jurisdicionado, são os nossos clientes. Pois é, quando eu perguntei sobre grupo, aí o Rafael deu a explicação e falou do grupo de Agenor Júnior e de Ari Santana, e eu falei, rapaz, viajei no tempo, porque eu já fui lá para ver briga de Eliseu Maia Matos, Misael, Juraci Novato, Miguel Amelino, Ebenezer, como a vida passa, né? Brigas mesmo. E tem outro detalhe, às vezes ganhava a chapa local, nos casos da subseção, mas perdia na seccional, né? Eram fatos assim interessantes, mas eram disputas mesmo acirradas. Meu amigo Manuel Monteiro Filho, que também era muito ativo e participava, e aí chegaram essas novas gerações, e agora a vida é assim, né? A vida é uma sequência, e a geração de vocês, que também tem uma responsabilidade enorme, né? Porque representa não apenas os advogados, todos que estão aí, que se manifestam, e eu faço uma pergunta, por que nas outras cidades que são ligadas, eu vi muitas cidades que vocês estão, não tem um nome, eles não têm interesse, por que nenhum representante de algum outro município na chapa de consenso? Na verdade, Wilson, nós sempre tivemos nas eleições, né, um representante da cidade de Jaguaquara, porque é o segundo maior colégio eleitoral depois de Jequié. Mas nas outras cidades nunca houve, até por conta até de um problema, de um processo de colégio eleitoral mesmo, né? Mas assim, nessa eleição agora, nós entendemos ser o melhor para a advocacia dessas cidades e não colocarmos um representante dessas cidades, ou Jaguaquara, por exemplo. Por quê?
porque apenas aquele colega ficará responsável pelos reclames dos advogados e advogadas que militam naquela cidade. O que é que nós entendemos e é um projeto da nossa gestão? Será um projeto e iremos efetuar. Nós iremos nomear, né, o colega que quiser participar, como o Henrique falou, será uma gestão que nós necessitaremos da participação dos colegas, porque 5 não conseguirão trabalhar por 500 advogados aproximadamente. Cada um aqui não dará conta de 100 advogados, né, fazendo uma divisão rápida. Então, a gente precisa da participação dos colegas. Então, voltando, a gente necessitará nomear delegados nessas subseções que tomarão conta daqueles ramos específicos, da prerrogativas, da comissão da mulher advogada, né, da comissão de fiscalização e exercício profissional, dentre outras comissões importantes. E lá vocês não terão apenas um representante, vocês terão vários representantes. Então, quem ganha com isso é a advocacia daquela cidade, né? Não adianta Maracás ficar sem representante e a gestão aqui e a Maracás apenas quando há situações pontuais graves, ou então apenas para inaugurar uma sala. Maracás precisa de representantes que lá morem, que lá militem e que lá estejam atentos, né, aos problemas da cidade. Né? Porque a advocacia, a gente precisa entender que a subseção de Jequié, ela não deve ficar restrita apenas à advocacia. Nós precisamos levar a OAB para a sociedade. Né? Então, assim, existem problemas dentro da sociedade, inseridos na sociedade, que a OAB precisa estar ali. A OAB precisa, entre aspas, ser o órgão fiscalizador. Então, assim iremos atuar. Né? Então, a gente vai atuar de uma maneira muito imparcial. Henrique não vai trabalhar só pelo grupo dele, eu não vou trabalhar só pelo meu grupo. Os colegas precisam quebrar essa barreira de gelo. Os colegas que apoiaram o atual presidente da OAB, o doutor Márcio Hudson, na gestão a qual o Henrique fez parte como tesoureiro, e que os colegas que apoiaram Ari Santana na última eleição precisam entender que acabou. Hoje, nessa política de para o próximo triênio, 2022-2024, nós hoje somos um grupo só. Nós precisamos formar uma unidade. Então, por qualquer rusga política institucional, que as pessoas não deixaram de falar, aquela coisa, né, de política, como o Henrique falou, a gente precisa quebrar isso, porque a gente precisa entender que o nosso propósito hoje é construir pontes. Nós precisamos construir um novo tempo para a advocacia dessa subseção. E sozinhos, com brigas, com rusgas do passado, vai ficar difícil, porque nós precisamos de cada advogado, porque cada colega tem um potencial. Cada colega tem uma militância específica em determinada área e que para a gestão, para a advocacia, será de grande valia. Nós estamos, não diria que saiu não, mas nós estamos ainda convivendo com a saída do período pandemia, algo, né, que ninguém previa que chegasse a essa situação que chegamos. E entre as muitas profissões, nós estamos falando no direito, que é o cidadão, né, que vai buscar esse direito através de advogados, através de defensorias, enfim, tiveram dificuldades, porque não tinha funcionamento dos fóruns, em boa parte, né? Depois não tinha o presencial, tinha que ser tudo agendado, a gente sabe que isso tudo é difícil. E como é que conviveram vocês, advogados? Gostaria de ouvir assim, porque ainda não restabeleceu 100%, tem muita coisa acumulada, né? Mas teve advogado que passou terrível, eu acredito, viu? Momentos terríveis e seus clientes, no caso, né? A população que depende de andamento de um determinado processo e tal. Como é que está essa situação hoje, né? Dia 3 de novembro? Henrique. Veja bem, Wilson, diante de... Na verdade, o ano passado, no ano de 2020, depois do Carnaval, quando tudo... como a gente diz, né, que o ano jurídico só começa depois do Carnaval, e aí quando estava as coisas começando a caminhar, na verdade, por causa da pandemia,
as atividades foram paralisadas e aí ficamos realmente durante um bom período aí sem audiência, com prazos suspensos. Realmente foi aquele período ali de caos total. Até os tribunais irem se organizando para audiência virtual, atendimento telepresencial também, e conseguiu, na verdade, depois de alguns meses, 4, 5, 6 meses, começou a melhorar um pouquinho, a gente começou a ver uma luz no fim do túnel. Inclusive, hoje, essas audiências que foram criadas, essas audiências e esses atendimentos que foram criados no período da pandemia, são de forma telepresencial, hoje passaram a ser regra. Por que passaram a ser regra? Porque foi uma inovação, mas que veio também e viu que foi efetiva. Em alguns casos, você não vai conseguir fazer uma audiência presencial, você não vai conseguir fazer uma audiência telepresencial porque a parte está morando fora, porque tem alguém doente, mas a regra hoje está a telepresencial e... Para ficar, não é? É como dizer assim, veio para ficar, e vai ficar. E as exceções é que, pelo menos eu vejo dessa forma, é que a partir de agora vai ser ali um caso ou outro, ou caso que realmente as partes peticionarem e exigirem que seja daquela forma, por algum problema específico. Hoje, por exemplo, já está tendo audiência presencial na vara do trabalho. Às quartas-feiras está tendo. Mas a regra também continua sendo telepresencial. O meu cliente da casa dele, ou vem para o escritório, o advogado de determinado banco, faz de Salvador, faz de São Paulo. Então isso aí consegue agilizar e o processo realmente não fica parado. Agora a gente viu muitos advogados realmente fechando escritórios, porque você parou de ter receita e a despesa não para. Continuou. Com secretário, com aluguel, com energia. O cliente sumiu da rua, porque com medo também da Covid. E realmente isso aí foi um período de caos total para a gente. Justamente por isso aí é que a gente sentou e conversou e conseguiu chegar nessas tratativas aí de uma composição para evitar um desgaste maior agora nesse período que estava ruim, continuar ruim, e num projeto de unir forças para que cada um dos colegas, não só a gente, nós só somos 5, cada um dos colegas com um pouquinho de experiência que tenha, venha somar junto com a gente, porque não adianta também ficar ali só reclamando. Isso não presta, isso não funciona, isso aqui não dá jeito. Vamos sentar, vamos conversar, vamos reunir, porque eu tenho certeza que a gente não quer só, é o meu pensamento, mas creio que seja também, tenho certeza que seja também o de cada um da chapa, é que a advocacia não seja boa só para a gente, é que seja boa para toda a classe. Porque sendo bom para um colega, vai estar bom para a gente. Então a gente tem que trabalhar realmente pela totalidade para que todo mundo ganhe, inclusive a sociedade. Perfeito. A mesma pergunta eu vou passar para a vice-presidente Ana Carolina para falar o que pensa desse momento e daqui para frente após esse outro compromisso, né? Porque aí ele já assume o compromisso, não apenas como uma profissional, mas também como representante dos colegas, né? Enquanto dirigente da OAB. Na verdade, a pandemia foi um momento vivido pela humanidade em que trouxe muitas incertezas, né? E não menos para a advocacia. A advocacia foi tomada de uma maneira assim muito abrupta e tivemos que nos reinventar. Foi muito difícil, de uma maneira até osmótica, a gente receber as instruções e a plataforma para poder fazermos as audiências. Tudo muito novo, tudo muito incerto, tudo muito inseguro, né? Então, assim, mas eu entendo, eu vejo que existem alguns resultados da pandemia que não serão retrocedidos.
Então, mas nem por isso nós iremos deixar de estarmos vigilantes para os casos de violação de prerrogativas, né? Nós vamos estar atentos a isso, porque nós sabemos que já existem e continuarão existindo. Nós não vamos permitir que calem a nossa voz, que nos cerceiem a defesa dos nossos clientes. Então, a gestão estará atenta aos entraves que, porventura, venham ocasionar prejuízos aos colegas. Nós verificamos, diante de todo esse processo, que a jovem advocacia foi o percentual da advocacia que muito sofreu, né? Lógico que sabemos que advogados veteranos também tiveram problemas, como o Henrique falou, de despesa mesmo, porque nós deixamos de oferir receita e as despesas permaneceram, e por isso muitos colegas tiveram que se desfazer de patrimônio, tiveram que fechar seus escritórios. Então, diante disso, nós vamos precisar olhar para a jovem advocacia de uma maneira muito singular, né? Nós precisamos fazer ações para que a gente consiga fazer uma inserção da jovem advocacia no mercado de trabalho. Nós precisamos analisar a estrutura que nós temos em nossa subseção hoje, que é uma subseção nova com a reforma recente, para que os colegas possam atender os seus clientes, fazer as suas audiências em nossa subseção, né? Porque o número de inscritos na subseção de Jequié vem crescendo. Então, a gente não pode deixar de olhar para esses colegas. E também continuarmos vigilantes, né, aos atendimentos virtuais, porque foi colocado para a gente, por exemplo, o balcão virtual. Nós precisamos estarmos atentos e os colegas precisam sinalizar para nós quando os atendimentos não estiverem acontecendo. Nós precisamos lutar para que os horários disponibilizados pelo cartório, se tiver muito curto ou poucos dias na semana, que a gente possa ir lá e diligenciar e lutar para que a gente consiga aumentar o horário de atendimento, os dias de atendimento, né? A gente precisa estar vigilante para a questão da expedição dos alvarás, porque alvará é vida, alvará ele mantém a dignidade do colega. Então a gente precisa olhar para isso, e por isso nós vamos montar dentro da nossa gestão uma comissão fiscalizadora para a expedição de alvarás, né? Nós não seremos os deuses, né, de que vamos conseguir um alvará que seja expedido em 24 horas. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que iremos ficar vigilante para que um colega não fique dias, meses sofrendo para a expedição daquele alvará. Porque o alvará traz dignidade, alvará são honorários. Daquele alvará ali, com certeza, o colega tem um percentual de honorários. E principalmente o alvará quando ele quando ele é condizente aos honorários de sucumbência, que esses aí são especificamente exclusivos do advogado. Então nós iremos estar vigilantes, sim, nós lutaremos pela dignidade da advocacia e nós lutaremos pelas nossas prerrogativas. Nós não iremos permitir que ninguém e nada banalizem as nossas prerrogativas, porque as nossas prerrogativas são as nossas armas e nós precisamos aprender a lutar com as nossas armas. Perfeito. A minha pergunta para o amigo, né, o Márcio Rafael, essa questão hoje desse novo momento da advocacia, né, pós ou quando vier aí o pós-pandemia para valer. Pois é, isso, como os colegas falaram, realmente um momento muito difícil. Estamos vencendo, mas ainda não acabou. Hoje mesmo eu lendo, antes de vir, tenho um hábito de estar sempre lendo notícias locais, regionais e mundiais. E eu hoje já pude ver, Wilson, uma crescente onda de casos na China e na Rússia, salvo engano, realmente estourando os casos lá do coronavírus. Então é preocupante, mas estamos vencendo esse momento. Foi um momento muito difícil para todas as áreas, né? Com raras exceções aí que pessoas aí ganharam muito dinheiro nesse momento, mas realmente exceções, porque em regra houve um impacto. E na advocacia não foi diferente.
realmente paralisou tudo, mas com todo respeito às opiniões diversas, mas eu lhe digo, o judiciário ainda agiu com uma certa celeridade, porque em poucos meses conseguiu dar condições de não parar tudo, né? Seja um atendimento online, seja uma audiência telepresencial. Para aquele momento você, né, não saber como agir e ter dado essa resposta, de tudo não foi o caos, não, teve saídas, teve alternativas, mas é claro que as feridas deixaram, muitos escritórios, muitos colegas se viram e estão passando ainda dificuldade, e que eu acredito, Wilson, que ainda não vai ser em toque de mágica, não. A gente ainda vai ter aí um ano de 2022 bastante desafiador, que a gente vai precisar se reinventar para sobreviver nesse novo mundo, vamos assim dizer, né? Nesse novo momento que o mundo vai viver depois, pós-Covid. Muitas vidas ceifadas, enfim. Então, realmente vai ser um desafio muito grande, Wilson. E na oportunidade, Wilson, eu peço licença para dizer o seguinte: de tudo que foi dito aqui, dessa união, dessa, vamos dizer, valorização da advocacia, eu, em particular, eu tenho uma opinião muito assim, vamos dizer, sedimentado, de que as subseções devem andar lado a lado com a seccional. Você, em sua fala, Wilson, você falou que historicamente, inclusive de que uma chapa ganhava aqui, mas era contrária à seccional, que era do outro grupo. E isso não é bom, principalmente nesse momento. O momento é de se construir pontes. Então, eu peço, Wilson, aqui humildemente aos colegas que dê a oportunidade a Daniela Borges, porque em Jequié estamos com Daniela Borges. Então, se a gente precisa caminhar juntos, é necessário que elejamos a nossa candidata, Daniela Borges, que com certeza vai dar um apoio incondicional à subseção de Jequié. Sobretudo, porque lá teremos 2 dignos representantes da advocacia jequiéense, que é Dr. Ari Santana e Dr. Agenor Júnior. Para finalizar, Wilson, eu queria dizer que tive a grata satisfação em conhecer a doutora Daniela Borges e fiquei encantado com a postura dela, né, o caráter que ela demonstra e que efetivamente tem. Inclusive é do interior, ela é de Itapetinga, Wilson, toda a família, inclusive o pai dela lá ainda reside naquela cidade. Então ela conhece de perto a dificuldade da advocacia do interior. Se você não sabe, Wilson, eu lhe digo, a advocacia da capital é bem diferente da do interior. As coisas lá funcionam totalmente diferente. Então, só para quem já vivenciou a advocacia do interior, tem a capacidade realmente de brigar por dias melhores. E essa pessoa tem nome e sobrenome: Daniela Borges. Tá bom, obrigado a vocês. O tempo esgotou, a gente não tem nem como ir aí no pessoal que acompanhou para responder nada a essa altura. Obrigado aí ao Luiz Henrique Malta, presidente da OAB aí para os próximos 3 anos, 22, 24. A doutora Ana Carolina Santana, um prazer revê-la, que está aí nessa batalha, nessa luta também em defesa dessa união. E ao Márcio Rafael, doutor Márcio Rafael, amigo também de outros momentos, de outras jornadas aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar muito com ele aqui nesse espaço. Gente, um abraço a todos e a gente vai voltar a conversar com vocês da próxima, já como eleitos, mas a gente quer conhecer a chapa, os 5. Vamos tentar organizar aqui a bancada para conversar com os 5 que com certeza se elegerão aí para dirigir a OAB de Jequié e dos municípios que representa. Tchau e até amanhã. Vem aí Papo de Boleiro. Tô fora. Bom dia.